Olá, bom dia a todos. Muito obrigada por se juntarem aqui em mais um webinar com a Medis. Vou desde já, antes de apresentar a nossa grande convidada, vou desde já dizer-vos que podem ir deixando perguntas. Portanto, tudo aquilo que formos falando, deixem perguntas à vontade, participem e depois no final olhamos um bocadinho para as perguntas e tentamos integrar aqui no webinar. E assim, passo a apresentar a doutora Liliana Dias. Doutora Liliana, muito obrigada por se juntar a nós. É Muito obrigada. psicóloga e integra o Conselho de Especialidade de Psicologia do Trabalho Social e Organizações. Portanto, certeza que terá aqui muito para nos ensinar sobre este tema, que é tão importante porque todos nós passamos quase mais tempo a trabalhar do que a fazer outras coisas, não é? Infelizmente. Portanto, se calhar começava por agradecer e perguntar o que é isto, um local de trabalho saudável. Ok, muito obrigada em nome da Ordem dos Psicólogos pelo convite. É sempre um prazer poder falar sobre este tema, porque é um tema também bastante falado hoje em dia nos média, particularmente a partir da pandemia, e continua a ser um grande desafio, certo? Ou seja, criar locais saudáveis não é propriamente uma tarefa fácil. E é um desafio que, obviamente, tem que mobilizar não só individualmente os colaboradores, mas tem que mobilizar toda a organização. De uma forma geral, e aqui muito do trabalho que a própria Ordem também tem tentado passar, é esta noção de que criar um local de trabalho saudável não é só criar iniciativas de bem-estar, certo? Ou seja, é um processo de melhoria contínua que passa muito mais por eu rever todos os processos que têm a ver com a proteção e a promoção de saúde e segurança em contexto de trabalho e um foco efetivamente em que todos colaborativamente estão a criar mais saúde e mais bem-estar no seu local de trabalho. Como disse bem, Margarida, nós passamos muito tempo no contexto de trabalho, muitas horas durante a nossa vida ativa. Ele tem uma influência enorme do ponto de vista da nossa saúde mental, do nosso nível de bem-estar, do nosso nível de satisfação com a vida. E, obviamente, não podemos ignorar aquilo que o contexto de trabalho pode gerar em termos de valor acrescentado para o indivíduo, mas também para a organização e também para a sociedade. Portanto, locais de trabalho saudáveis são locais também mais sustentáveis do ponto de vista humano e garantem condições em que as pessoas se desenvolvem, crescem, florescem, desenvolvem, adaptam-se ao novo contexto. Nós estamos a passar por um processo que exige muita adaptação e muita aprendizagem e permite esta flexibilidade, ou seja, não é um local rígido e não é um local em que eventualmente as pessoas são sempre felizes. Porque às vezes nós temos estes mitos, não é? De termos de estar sempre felizes no contexto de trabalho. E não é essa a ideia. Claro, como em qualquer atividade, não é? Há sempre alturas mais desafiantes e saber que isso existe também faz parte. Mas realmente é interessante porque eu sinto que nós cada vez passamos mais horas a trabalhar e isso em Portugal vê-se. O número de horas passadas a trabalhar é muito, mas a produtividade não aumenta da mesma forma. Ou seja, muitas vezes tem de se perceber o que é que está a acontecer para que a população não seja tão produtiva, apesar de dedicar tanto tempo ao trabalho. E é isto que diz, não é? Uma pessoa feliz é mais produtiva, claro que terá esses momentos em que não é tão que não está tão feliz, e isso faz parte também, como em qualquer outra área da vida, mas é interessante ver porque realmente é isso, é, uma pessoa é mais sustentável para a empresa ter trabalhadores felizes e produtivos. Sem dúvida, e esse é um dos principais, ou seja, grandes razões e argumentos porque as organizações têm que se preocupar com este tema de uma forma estruturada e procurar perceber, como estávamos a dizer, ou seja, que desenhar estes locais de trabalho, que os criar e fomentar, tem a ver com olhar para várias dimensões. Não só o trabalho em si, e aquilo que é a carga de trabalho, como estava a dizer, o horário de trabalho, tudo o que tem a ver com estes pressupostos, como é que é desenhar esse trabalho. E nós, por vezes, temos tendência a pensar que tem só a ver com o que fazemos fora do trabalho ou em algumas iniciativas em que parece que estamos a relaxar do trabalho. Mas o desenho do trabalho, a forma como ele é clarificado ou não do ponto de vista de papéis e funções, a questão da pressão do tempo, a questão do ritmo a que trabalhamos, que obviamente acelerou nos últimos anos, é extremamente importante. Por outro lado, a própria organização, que acaba por ter ou não, ter que ter esta preocupação constante de estar efetivamente a medir e a ter ferramentas de avaliação. A ONU dos Psicólogos tem divulgado imensa informação, imenso conhecimento, boas práticas do ponto de vista da avaliação de riscos psicossociais. Queríamos, obviamente, reforçar isso em todas as organizações, porque permite efetivamente aprender o que é que está a funcionar na minha organização e o que não. E só clarificar esta questão do ponto de vista da felicidade. Não é que a felicidade em si, necessariamente, não seja uma dimensão relevante, mas, na verdade, a felicidade tem, ou seja, como construto, tem Depende de várias coisas, não é? não é? Felizmente. Podemos ter uma felicidade mais hedónica do momento, de prazer, mas na verdade o que nós procuramos muitas vezes é uma felicidade eudaimónica, ou seja, de realização, de crescimento, de propósito, e Uhum. efetivamente, quando a organização proporciona isso, ela cria claramente condições em que a pessoa se desenvolva e que trabalhe colaborativamente. Por outro lado, também é um espaço relacional vital, em que nós desenvolvemos relações que podem fomentar a nossa saúde ou pelo contrário, correto? Se são relações com padrões negativos,
se calhar até com alguma violência ou falta de segurança psicológica, isso necessariamente vai nos afetar do ponto de vista psicológico, porque a qualidade relacional que nós temos com os colegas, com os líderes, etc., é muitíssimo importante para o nosso bem-estar. E contribui efetivamente para a nossa felicidade, ou seja, a qualidade das nossas relações, seja na nossa vida profissional ou pessoal, é um dos fatores mais preditivos do nosso nível de saúde. Nós até falávamos sobre isso no webinar de ontem do envelhecimento, não é? Que é de facto uma das coisas que nós sabemos. Aliás, o isolamento, se olharmos para outro lado do espectro, não é? O isolamento e a solidão é um fator de risco grande para a depressão e para a ansiedade, e portanto a importância das relações, quer seja no trabalho, em que nós passamos tanto tempo, como fora dele, são sem dúvida essenciais. Sem dúvida, e esta questão dos novos modelos de trabalho, por vezes também trazem este isolamento para os locais de trabalho, ou seja, nós estamos a vivenciar períodos de grande Teletrabalho, mudança, por exemplo. de trabalho remoto, trabalho híbrido. Muitas vezes as pessoas até podem partilhar já o escritório, mas a forma como estão a trabalhar é mais isolada e isso também acarreta mais riscos do ponto de vista da sua saúde, não é? Por outro lado, esta grande preocupação de os locais de trabalho não serem locais estáticos do ponto de vista do tipo de tarefas que fazemos, da variedade e da ausência de possibilidade de desenvolvimento profissional e de crescimento. E do reconhecimento desse investimento que a pessoa faz no seu contexto de trabalho. Como estávamos a dizer, não é só uma questão de disponibilidade, também é a forma como eu aplico essas horas que eu desenvolvo e se eu de facto estou a criar condições para aumentar a minha empregabilidade ao longo do tempo e ao longo de toda a minha vida ativa, se efetivamente a organização valoriza e permite-me aprender e adaptar-me ao novo contexto de trabalho e às novas ferramentas, tudo isso contribui e cria de facto aqui os pilares de um local de trabalho mais saudável, de uma forma geral. Esta questão da autonomia, não é? Eu lembro de quando se fala em burnout e nisto que cada vez vamos mais ouvindo falar, esta questão da autonomia também é importante, não é? A pessoa sentir que dentro da orientação tem alguma autonomia também para aprender e para crescer, não é? Outra coisa que é. Diga, diga, diga. Não, só estava a dizer que esta questão que está a dizer é muito importante, é perceber que no contexto de trabalho, e olhando agora um bocadinho, e vamos falar já a seguir, obviamente, de riscos psicossociais, é perceber que nós não vamos conseguir eliminar totalmente o stress. O stress faz parte do desenho de um contexto de trabalho. Existe sempre stress, e o stress, aliás, não é mais do que um mecanismo de adaptação ao meio. Ou seja, nós sem stress não nos adaptamos, não nos adaptamos ao Há meio. aquela, Diga, diga. há aquela curva muito interessante eu lembro-me de mostrarem isto ainda na faculdade, mas que é a curva de o stress vai aumentando e isso também nos torna mais produtivos, não é? Quando nos estamos a aproximar do exame ou da data de entrega de um trabalho, sabemos que estamos ali um bocadinho mais produtivos. Quando o stress ultrapassa um determinado limite, e a certa altura se nos causa tão ansiosos que deixamos de conseguir trabalhar, perde o interesse, mas algum stress é importante, porque quer dizer, se nós não tivermos, daí se calhar a importância de vez em quando termos exames ou timelines para entregar determinados trabalhos, não é? Porque também se o stress não existir, não nos força ali a não nos incentivar a fazer o trabalho, não é? Sem dúvida. E no fundo é a relação invertida, do invertido que nós chamamos, ou seja, que de facto, efetivamente, é preciso algum stress, é preciso alguma exigência no contexto de trabalho. Essa exigência é potenciadora do nosso crescimento e da nossa aprendizagem, mas tem que ser gerida na sua capacidade, primeiro, não tornar-se crónica e sem a possibilidade da pessoa efetivamente recuperar, portanto, ela tem que ter esse espaço de adequação e de recuperação e de integração com as várias dimensões da sua vida, não só a parte profissional, mas perceber que este também é um dos mitos, não é? Ou seja, locais de trabalho saudáveis não são locais onde não há stress, são E locais onde que, não há regras, não é? são locais que efetivamente conseguem gerir o stress de forma eficaz e garantem que efetivamente as pessoas, as equipas e os líderes são capazes de o gerir de uma forma a que evite a curva descendente e do impacto na produtividade e na saúde, com os resultados que ninguém deseja, não é? De uma forma geral. Claro, isso faz todo sentido, é tão interessante. Então, e o que é isto? O que são os riscos psicossociais e como é que eles têm impacto nos trabalhadores e nas organizações? Pronto. É um termo que assusta muitas vezes quando falamos no seio das Pois é. organizações, porque ninguém percebe muito bem o que é isto, não é? Mas, de facto, ou seja, nós, no âmbito da proteção da saúde e daquilo que é a promoção de segurança nas organizações, efetivamente nós temos muitos riscos que já são muito bem geridos, particularmente riscos físicos, ergonómicos, riscos químicos, não é? E, portanto, a questão de olharmos cada vez mais para os locais de trabalho e percebemos que há outros riscos que na última década têm tido uma predominância no impacto na saúde e que podem efetivamente ter aqui resultados muitíssimo negativos, não só para a pessoa como para a organização. E os riscos psicossociais não são mais do que aspectos da organização e da gestão deste contexto social e ambiental que é o trabalho, certo? E que podem ter mais a ver
com questões ligadas ao conteúdo, mais ligadas à organização, mais ligadas à relação do indivíduo com o seu próprio trabalho, à qualidade das relações que ele desenvolve no contexto de trabalho, como também há alguns fatores críticos que nós conseguimos claramente identificar que provocam, obviamente, maior impacto. Primeiro, a presença de stress ocupacional, que no fundo se torna crónico, certo? Com a dificuldade de nós recuperarmos desse stress. Ou seja, o que acontece muitas vezes com, no fundo, o processo que leva a uma síndrome de burnout é que eu sinto stress de forma continuada, sem a capacidade diariamente ou nos meus tempos de não trabalho, por exemplo, de recuperar esse desgaste. E, portanto, o stress efetivamente é um dos fatores mais importantes dos riscos psicossociais e é gerido de uma forma, lá está, integrando fatores que promovem stress, que são exigências, mas nós queremos saber se existe na organização fatores que são atenuadores desse stress, como, por exemplo, a Nem que seja às vezes, nós, por exemplo, em medicina temos os grupos Balint, não é? Que é aquilo de ir comunicando com colegas e falando sobre aquilo que, ou seja, mesmo a promoção de comunicação às vezes alivia, porque é isso, o stress, era como dizia, é importante e faz parte também do local de trabalho, tem de haver alguma forma de o aliviar, não é? e do atenuar. Pode passar, como disse há pouco, Margarida, pela autonomia. A pessoa tem uma carga enorme de trabalho, mas participa no desenho, na definição dessas prioridades de trabalho, na sua organização diária. Isso atenua o impacto dessa carga, ela torna-se gerível. Portanto, há E aqui dá as algum propósito também, não é? É uma coisa que eu tenho autonomia para gerir. e estou implicado, certo? Que é uma das grandes questões também que existe. É eu estou implicado nessa gestão, naquilo que nós chamamos em psicologia o job crafting, ou seja, eu desenho o meu próprio trabalho e consigo fazer ajustamentos nas exigências. Por outro lado, o meu trabalho tem vários tipos de exigências, exigências cognitivas, que têm muito mais a ver com processos mentais, e também exigências emocionais, porque no fundo muitas vezes, e por exemplo o exemplo de medicina, a querida, não é? Ou seja, o trabalho não é só o conhecimento que eu trago e o raciocínio lógico, não é? E dedutivo para chegar aos diagnósticos e à definição das terapêuticas das pessoas que acompanho, mas é sobretudo também a relação, e isso tem uma carga, isso provoca-nos também desgaste, e há profissões efetivamente que têm muito mais carga emocional até do que a O melhor cognitiva. exemplo são os psicólogos, não é? E não Sim, é por fácil. exemplo. Depois, outros elementos do trabalho que também têm elevado risco, esta questão do trabalho noturno e por turnos, nós sabemos até, obviamente, também com um impacto elevadíssimo na saúde física, não só na saúde mental, não é? Aumento de E, risco de cancro, problemas de sono, problemas cardíacos. sem dúvida, e com alterações, olha, por exemplo, até do webinar de ontem, até do ponto de vista de envelhecimento, não é? Ou seja, temos aqui riscos do ponto de vista de saúde que acabam por depois serem exponenciais, só por questões relacionadas com as alterações provocadas pelo trabalho por turnos. E pronto, outros óbvios riscos psicossociais e que efetivamente têm que ser mitigados, o assédio moral e sexual em contexto de trabalho, que obviamente tem um impacto negativo e não só nos indivíduos vítimas, ou seja, é muito importante perceber que quando acontece uma situação de assédio, ela afeta toda a organização, as suas ondas de choque e tudo aquilo que eventualmente depois acaba por impactar a cultura, a forma de relacionamento, a segurança psicológica que as pessoas sentem naquela organização, muitas vezes tem um impacto a médio e longo prazo naquela organização, e também a própria violência, e por vezes não é aquela violência se calhar tão óbvia, mas é uma violência de eu não me sentir respeitado e de estar perante situações em que eu não me sinto em segurança psicológica, em que eu não sou tratado de forma justa, não é? De uma forma geral, estes são assim os grandes, quando se associa, eu acho que percebemos logo, mas o que é que nós estamos a falar? Porquê é que é tão relevante e porquê é que são riscos? No fundo, estamos a falar de riscos para a saúde, correto? Provocam stress ocupacional, alteram os nossos padrões do ponto de vista de emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, podem levar até ao desajustamento da pessoa face ao seu contexto de trabalho, ou seja, ela deixa de ser capaz de produzir, ela deixa de ser capaz de se relacionar com os seus pares e com a sua equipa, porque efetivamente ela sente que tudo aquilo que lhe está a ser exigido e o ambiente onde está, ela não sente que tenha capacidades em si ou no contexto para gerir e fazer face. E por isso ela entra aqui numa fase descendente e daquilo que nós chamamos uma experiência de stress crónico em contexto de trabalho, que tem um elevadíssimo impacto na sua saúde, não só psicológica, que é aquilo que nós associamos muito, mas também física, porque há aqui também claramente sinais que às vezes são muito psicossomáticos e que depois eventualmente podem mesmo desenvolver outro tipo de patologias. Portanto, estamos a falar de algo que efetivamente afeta a saúde das pessoas e não é só uma questão de sensibilidades, porque às vezes nós achamos Claro, que não é só. sim, é só uma questão de, parece que há aqui uma geração que é mais sensível do que a outra para determinadas formas de trabalho. Na verdade, nós estamos a perceber que este problema é de todas as gerações. Nós não estamos a ter, claro que existem riscos específicos, por exemplo, na geração Z, nos millennials, nos X, etc. Se bem que, pronto,
São realidades diferentes, com exigências diferentes, mas efetivamente o stress ocupacional é neste momento algo muitíssimo preocupante e os indicadores, obviamente, estão lá. E também mais agora é isso, porque passamos todos muitas horas a trabalhar, o número de horas tem aumentado, algumas condições de trabalho não são favoráveis, e é isto, é importante que haja esse espaço, isto da segurança no trabalho, eu acho que é mesmo importante e de facto é uma das bases, que é eu sentir que no trabalho, se não estiver bem ou se não estiver seguro, posso pedir ajuda. E esta componente, porque eu sinto sempre que quando falamos de saúde mental e de saúde mental no trabalho, as pessoas associam, se é porque é preguiçoso, é porque não gosta de trabalhar, é porque não gosta daquilo que faz, e não é bem assim. Claro que gostar daquilo que fazemos ajuda muito a ser resiliente, não é? Mas muitas vezes não tem a ver com isso, muitas vezes tem de facto a ver com as condições de trabalho e depois o impacto que isto tem a nível da saúde física. Portanto, eu vejo muitos doentes na consulta, de repente me aparecem com insónias e de repente me aparecem às vezes com palpitações ou com mais ansiedade e com outros sintomas físicos, com eczema, por exemplo, problemas de pele, não é? Coisas muito físicas e que se calhar não pensam diretamente no trabalho, mas pode ser uma manifestação de stress no trabalho, não é? Sem dúvida, e claramente com uma prevalência cada vez maior, aquilo que no fundo nós chamamos as doenças funcionais, não é? Que nós sabemos que têm uma relação muito, muito, muito estrita com a questão da experiência de stress prolongado e crónico, não é? Do ponto de vista da nossa vida. O que é que é importante perceber é esta questão da recuperação e perceber que, por exemplo, face às diferentes exigências que eu também tenho que aumentar a minha literacia do que é isto de criar saúde em contexto de trabalho, ou seja, como é que eu me ajusto, não é? Como é que eu faço, por exemplo, como é que eu giro a minha carga cognitiva, as minhas exigências, os problemas que tenho que resolver, as tarefas que tenho que executar cada vez mais de forma rápida e célere e ágil, e ao mesmo tempo lidar com o volume de informação que estamos a viver. Portanto, aprender a trabalhar de outra forma, usar a tecnologia também para fazer essa atenuação, não é? Do impacto desse excesso de informação. Por outro lado, como estávamos a falar ainda há pouco, como é que eu aprendo a gerir melhor os conflitos, como é que eu também me desenvolvo do ponto de vista de competências intra e interindividuais, ou seja, no relacionamento comigo próprio e com os outros, que me permite ter um nível de conflito controlado no contexto de trabalho, que me permita conseguir lidar com essa pressão do ponto de vista da influência, porque estamos sempre a influenciar-nos também no contexto de trabalho, não é? Mas de forma positiva. E como estava a dizer, Margarida, ou seja, que esta carga emocional depois não se transfira àquilo que nós chamamos o spillover para a nossa vida pessoal. Porque depois o que acontece é que estas pessoas têm uma experiência de stress crónico em contexto de trabalho, que acaba por ter uma transferência para o seu meio familiar e afetar também as relações e a sua disponibilidade para estar nessas relações de forma inteira. O que acaba por depois ser, neste caso, um impacto duplamente negativo, certo? Ela não encontra nem suporte no contexto de trabalho e muitas vezes fragiliza Chega a casa. e gera por ela própria, ou seja, por esse efeito spillover, também conflitos no seu contexto individual. E por isso tem muitas consequências negativas. E para as organizações, esta questão assim, não é só uma questão psicológica. Nós precisamos da nossa psique para produzir. Produzir, seja em termos de output, não é? A parte mais de produtividade, mas também em termos de qualidade, de desempenho, da forma como nós, de facto, Para efetivamente. memorizar, para prestar atenção. Sim, isto é muito, eu acho que é muito visível, não é? Nós, quando não dormimos bem, não conseguimos produzir da mesma forma e, portanto, isto é mesmo um ciclo vicioso, que é se eu não estou com boas condições de trabalho e se eu não estou feliz, eu depois também, fisicamente, se calhar vou dormir mal, se calhar não vou conseguir memorizar as coisas, não vou conseguir prestar atenção, de repente estou 5 minutos numa tarefa e distraio-me porque não consigo estar atenta àquela tarefa e, portanto, isso depois continua, mantém esse ciclo, não é? E por isso esta questão que não é só psicológico, porque afeta os recursos cognitivos, como a atenção, concentração, foco, e nós estamos a ter uma A pandemia de atenção estabilidade. também. Estamos a ter uma Pois não pandemia é? de atenção. Dificuldade de concentração, dificuldade de mobilizar recursos-chave para eu conseguir produzir com qualidade o meu trabalho, não é? E, portanto, e isto tudo tem a ver com recursos críticos para que depois as organizações efetivamente consigam entregar valor aos seus clientes, aos seus beneficiários, etc. Mas de uma forma geral, todos estes riscos acabam por ter que ser geridos. Há esta perspectiva de que isto não pode simplesmente ser espontâneo, ou seja, nós não podemos deixar isto acontecer sem poder influenciar como é que são geridos estes aspectos na organização, seja os elementos mais críticos, como por exemplo ter uma política de assédio moral e sexual, conseguir efetivamente fazer sensibilização, capacitar lideranças para detectar estes comportamentos e preveni-los, e por outro lado, criar de facto um ambiente em que não há lugar a esta violência, não é, psicológica, em que não se provoca nem danos físicos nem psicológicos às pessoas e que efetivamente é um lugar seguro.
em que as pessoas efetivamente podem arriscar, podem inovar, podem aprender e colaboram e, portanto, obtêm todo aquele suporte que precisam até para o seu próprio crescimento. E por isso, quando falamos de riscos psicossociais, estamos a falar de várias dimensões que efetivamente não são só do indivíduo, na sua relação com o trabalho, não têm só a ver com o desenho do trabalho, não têm só a ver com a organização, não têm só a ver com o equilíbrio trabalho-família e com a prevenção destes comportamentos e destas atitudes e comportamentos que podem ocorrer numa cultura organizacional e que são extremamente nefastas. Elas efetivamente não só diminuem a satisfação e a felicidade das pessoas, que também é importante, mas diminuem sobretudo a motivação, o desempenho, a produtividade, a criatividade e a capacidade daquela organização inovar, a sua imagem, a sua reputação, e têm todos aqueles indicadores do ponto de vista daquilo que é a sua contabilidade humana, mais absentismo, mais presentismo, que é uma diferença importante de nós clarificarmos, não é? Ou seja, absentismo é quando eu falto ao trabalho por motivos relacionados com a minha saúde, seja ela física ou mental. Presentismo é quando eu estou no trabalho, mas por motivos relacionados com a minha saúde, eu não faltei, mas eu não estou em condições de produzir aquilo que é normal eu produzir. E isto pode ser Se calhar novamente. é o que acontece na maioria da população trabalhadora neste momento, não é? Sim, racionalmente é por cada dia perdido, já houve 6 a 7 dias, por exemplo, em que a pessoa já teve em presentismo. E, portanto, Hum. é importante nós percebermos a dimensão do problema e os custos que isto traz, não só para a saúde do indivíduo, também a ausência do trabalho é um risco para a própria pessoa, certo? Ou seja, o facto de eu me desintegrar de um contexto de trabalho, isso aumenta também o risco para um agravamento daquilo que Nós poderão também falávamos disso ontem, a altura da reforma ser, apesar de ser uma coisa positiva, também ser uma ser muito enorme. fraturante para a pessoa, não é? Porque de repente perdeu ali, e é verdade, nós perdemos muito tempo a trabalhar e se todos fizéssemos aquilo que gostamos com boas condições, de certeza que teríamos todos muito mais saúde, não é? Saúde física mesmo. Sim, e é importante também ao mesmo tempo valorizar isso, porque muitas vezes as pessoas, e no trabalho que desenvolvo com as organizações minhas clientes e com os colaboradores com quem trabalho, muitas vezes há esta percepção que o trabalho é negativo, é nefasto, mas não é o trabalho em si que é negativo, é aquele contexto de trabalho, não é? É a forma como foi desenhado aquele contexto de trabalho, naquela organização, naquela equipa, naquele conteúdo de trabalho e a dificuldade de ajustamento que aquela pessoa tem àquele local de trabalho. E por isso é de facto algo que tem que ser gerido. Por outro lado, obviamente que se eu for para um espaço em que toda a gente está em conflito, em que parece que eventualmente as pessoas já não estão empenhadas no seu trabalho, não é? Ou seja, aquilo que está na sintomatologia da síndrome de burnout muitas vezes é eu já não me importar, certo? Ou seja, eu perco realmente a eficácia e depois eu acabo por já não me importar do ponto de vista do envolvimento no trabalho. Aquilo que É acontece o muito. tal presentismo, não é? Ou seja, eu estou de corpo presente, mas não estou, não é? Não estou como colega, não estou como colaborador, como técnico, como pessoa capaz, não é? E muitas vezes estes comportamentos acabam por depois ter um impacto enorme, porque eu acho que nós todos já trabalhámos com pessoas que efetivamente não estavam ajustadas e que já estavam a ter sinais óbvios na sua saúde, do ponto de vista daquilo que é a sua desadequação àquele contexto de trabalho e por falta de suporte ou outros motivos, e que efetivamente isso depois acaba por lastrar para uma equipa inteira e se calhar depois torna-se de facto parte da cultura de uma organização. Por isso, ter atenção que isto de facto efetivamente não se traduz só numa questão de responsabilidade social e de promoção de saúde e bem-estar, porque queremos cuidar das pessoas, mas que tem aqui um impacto verdadeiramente importante relacionado com os custos, não só para o indivíduo, como para a organização, como para a sociedade como um todo, que os riscos psicossociais trazem. E então existem metodologias para podermos também gerir e evitar, não é? Ou seja, todos estes problemas estamos aqui a dizer. Portanto, eu não quero ter uma mensagem negativa, não sou uma pessoa pessimista, muito pelo Ah, eu acho contrário. que antes pelo contrário, eu até acho que uma pessoa fica inspirada em procurar por um local de trabalho que tenha e vê-se que é de facto possível, porque não é assim tão, ou seja, não tem de ser uma coisa utópica onde a pessoa chega e está a receber massagem nas costas e não tem stress nenhum, antes pelo contrário, esse stress faz parte e é como na faculdade e nos exames, só que temos é de saber geri-lo e também estar num bom ambiente, que eu acho que é uma coisa, eu tenho a sorte de trabalhar num sítio com uma boa equipe e com um bom ambiente e em que de facto eu acho que essa gestão é muito bem feita. E para mim, as segundas-feiras, claro que às vezes me curto a acordar cedo, mas eu digo sempre que eu gosto das segundas-feiras, porque eu gosto de ter com os meus colegas e eu gosto de estar no centro de saúde e dar as minhas consultas. Lá está, porque também tenho uma equipa que tem essa. Promove muito essa compensação. Claro que há dias difíceis em que se calhar estamos só dois e temos de compensar um bocadinho, mas são fases de stress curtas e tem sempre ali uma maneira de. Temos os almoços da equipa, temos as dinâmicas da equipa que eu acho que vão ajudando e fazendo com que, ok, há momentos de stress sim, mas eles são geridos e acima de tudo sinto-me muito valorizada e tenho essa autonomia, mas também me sinto valorizada. Isso faz toda a diferença, não é?
E sobretudo esta questão de eu também contribuo para esse ambiente, correto? Ou seja, eu também sou um elemento ativo Exatamente. de Sou parte contribuição. integrante. É porque às vezes nós achamos que eu sou só receptivo do meu local de trabalho, e não é verdade. Nós também contribuímos, portanto, a Margarida certamente também reforça essas dinâmicas e esses rituais da equipa. Também interage com os seus colegas no sentido de ajudar a relativizar um incidente que tenha acontecido e que não tenha sido positivo. Porque de E facto é contagiante, não é? Depois, quando nos ajudam, nós também pensamos, claro que sim, não te preocupes, eu agora ajudo. E portanto, e o exato. contrário também acontece, não é? Se de repente estamos num ambiente mau, aquele não me facilitou quando eu precisei de ir às finanças, depois aquilo é um ambiente um bocadinho mais tóxico e vai ser, mas todos podemos quebrar este ciclo. Portanto, para quem nos está a ouvir, saibam que. E é isso, e que nós, como trabalhadores, também não podemos esperar que seja só a organização a adaptar-se, não é? E nós, como trabalhadores, também temos que promover esse local saudável. Temos que ser ativos, temos que ser, de facto, construtores, certo? E por isso cabe-nos a nós também, muitas vezes, quando as situações efetivamente não são sustentáveis, ter a capacidade de discutir isso em contextos seguros, em que eu consiga efetivamente trabalhar, e sim, não é? Ou seja, se a pessoa tiver já alguns skills de gestão de conflitos e ter a capacidade de ser assertiva com alguns elementos que quer que sejam diferentes, isso também ajuda a que a organização mude. E nós estamos a ver isso com algumas gerações, não é? Que são se calhar mais reivindicativas, ainda bem, não é? Não quer dizer que tenham sempre razão, mas ao mesmo tempo que elas levantam o pano, não é? Não vamos ficar estáticos. Se tudo mudou à nossa volta, não é? O contexto de trabalho não tem que ser gerido da mesma forma, num modelo ainda muito autoritário, muito hierarquizado, Hierárquico. ou com muito Sim. pouco espaço de criatividade e de repensar a forma como trabalhamos. Para isso, eu também tenho que estar vigilante como é que eu estou. Porque por vezes eu também posso eventualmente já estar a apresentar alguns sinais de haver aqui alguma insatisfação latente, correto? Que nem tem a ver necessariamente só com a organização, pode ser só uma questão de fit. Ou seja, eu posso não estar no local de trabalho mais ajustado para mim. O conteúdo do trabalho não é suficientemente alinhado com aquilo que eu gostaria de fazer. E ter essa responsabilidade também de agir preventivamente, não é? Eu acho que, particularmente a sociedade portuguesa, eu acho que nós nos deixamos muito arrastar em situações que não são sustentáveis. E isto acontece também no local de trabalho. Temos que ser um pouquinho mais proativos, temos que, se calhar, até pedir ajuda, seja com coach ou com psicólogo, para tomar uma decisão importante e de carreira, por exemplo, mas por vezes deixamos as situações arrastarem e já começamos a apresentar alguns sinais de dificuldade e de adaptação, por vezes não necessariamente por causa daqueles riscos mais graves, como o assédio ou como a violência, ou, não é? Mas simplesmente porque não temos um bom fit com o nosso contexto de trabalho e particularmente não temos uma boa relação com a função que estamos a fazer, não é? E alguns sinais que temos que... Sim, sim, É Margarida. isso, era isso que eu ia perguntar. Quais é que são então estes sinais de dificuldade de saúde do trabalho? O objetivo aqui não é nós não é nos diagnosticarmos, certo? Portanto, no seio das organizações, é uma abordagem tão preventiva que o que nós estamos à procura é de sinais de mudanças, não é? Houve mudanças no comportamento, houve mudanças no meu humor. Ou seja, eu costumava estar super entusiasmada com a segunda-feira e eu há 3 meses que já não consigo ter nenhum tipo de motivação para ir ao trabalho, em nenhum dia. Isto é um sinal óbvio que eu não estou bem, não me sinto bem, não estou feliz, não é? Com aquilo que estou a fazer do ponto de vista profissional. Por outro lado, como disse, Margarida, alterações de ciclo de sono, alterações dos meus hábitos alimentares, passar a consumir, por exemplo, muitas substâncias mais estimulantes, como açúcar, mais café, mais, É mais e processado. mesmo outras substâncias mais preocupantes também. Portanto, esta questão da alteração da minha percepção de mim mesmo, eu começo a desvalorizar, eu começo a já não confiar na minha capacidade para desenvolver a minha atividade. E depois, ao mesmo tempo, já se denota uma falta de motivação, uma falta de envolvimento. Tudo aquilo que me interessava e que me motivava já não me motiva. E lá está, atenção comprometida, falta de concentração, esqueço-me, ou seja, e pode estar relacionado ou não com as questões do sono, não é? Ou seja, depois há aqui vários fenómenos que são quase concomitantes, não é? Eu posso eventualmente dar aqui sinais que estão obviamente relacionados com outros tipos de dificuldades. E por outro lado, eu até me dava bem com alguns elementos da equipa, eu tinha alguns hábitos de socialização no contexto de trabalho, eu afasto-me disso tudo. Eu até tenho dificuldade de falar com outras pessoas em contexto de trabalho. E alguma negligência no meu cuidado, atrasos, obviamente, comportamentos alguns por vezes inadequados, particularmente quem tem um trabalho muitíssimo emocional, começa a ter dificuldade em gerir algum conflito, torna-se de facto mais irritável, no sentido em que tudo o irrita e tudo é problema e tudo é difícil e tudo é pesado. E depois esta questão de uma dificuldade clara, não é? De eu colaborar, de eu contribuir,
de eu acrescentar valor em todas as interações que tenho, não é? E por outro lado, sinais físicos. Eu estou mesmo cansado, não é? Não estou já em burnout, porque às vezes, por vezes nas organizações as pessoas já dizem que estamos todos em burnout. Não estamos todos em burnout. Podemos estar só a Sim. sentir de facto cansaço, não estamos a fazer também boas escolhas na nossa recuperação, e nós vemos isso muito nos hábitos que temos fora do trabalho, ou seja, nós não estamos a conseguir recuperar, não temos atividades que efetivamente garantam a melhor recuperação, e dores inexplicáveis, não é? Desconforto. Muitas vezes até as doenças musculoesqueléticas estão relacionadas com a experiência de stress crónico e de uma vivência negativa do contexto de trabalho em que eu estou, e por estar atento em que, de facto, nós não estamos a fazer um diagnóstico de doença mental, isso é para os técnicos de saúde, nós estamos aqui sobretudo para observar-nos a nós, em primeiro lugar, e ser responsáveis, não é? E corrigir, porque efetivamente nós temos esta capacidade todos os... Ok, há 2 meses que eu não me sinto bem, ou há aqui alguma coisa, eu tenho que aprofundar estas questões, eu tenho que falar com os meus pais, eu tenho que falar com o meu líder, se eu precisar de ajuda para ser um bocadinho mais assertivo, porque às vezes as pessoas têm muito medo, e o que é que me acontece se eu disser, não é, que não gosto Sim, disto? se calhar vão achar que sou eu que não sou resiliente, eu sou fraco, mas há aqui uma coisa importante que eu também acho, muitas vezes o que me aparece na consulta, a pessoa não diz, agora se calhar como se vai falando mais do tema acontece mais, mas na maioria das vezes a pessoa vem porque há 6 meses que está muito cansada e que acorda cansada e que se sente desmotivada e se calhar tem um bocadinho mais de labilidade emocional, chora muito facilmente, mas não faz essa associação direta ao trabalho porque sempre foi assim, porque toda a gente trabalha muito e porque no trabalho toda a gente trabalha muitas horas, mas às vezes fazer essa associação não é assim tão óbvio. Por isso é que a falar sobre o tema e depois fazer ali um bom diário de sintomas e explorar as coisas e perceber todas as dimensões da vida, não é? Como é que é a vida em casa e no trabalho, isso é muito importante, porque eu acho assim, que às vezes essa associação não é muito. E nós vamos desvalorizando, toda a gente está cansada, portanto é normal estar cansada, não sou especial porque estou cansado. Ah, toda a gente anda mais estressada, isso é a vida. E às vezes não é, não é? Às vezes há coisas a fazer. Por vezes eu acho que falta este espaço de questionamento, não é? Nós não temos muito tempo para a introspeção, para pensarmos naquilo que eventualmente está a funcionar ou não está a funcionar na nossa vida, não é? E como é que gerimos esses diferentes equilíbrios. Mas porquê? Porque nos demitimos desse espaço em que nós podemos efetivamente tomar decisões, alterar padrões, alterar rotinas, negociar, não é? Nós temos que, de alguma maneira, muitas vezes ser os nossos próprios agentes de negociação, quer no contexto de trabalho, quer na nossa vida pessoal. E nós esquecemos desse papel ativo que temos. Por isso é que é tão importante nunca pensarmos que em alguma situação perdemos completamente o controle dela, ou seja, que estamos completamente à mercê e somos vítimas da situação em que estamos, porque efetivamente este locus de controle tão externo não nos protege do ponto de vista de saúde mental, não é? Nós começamos a vitimizar-nos muito, a não contribuir efetivamente para a solução destes problemas, mas temos que estar atentos a estes sinais e nos outros. Porque como trabalhamos de facto numa comunidade, eu também reconhecer no outro que ele anda mais cansado, mais frustrado e ter a curiosidade, não é? De perceber, ok, olha, mas passa-se alguma coisa, achas que podemos fazer aqui algum ajustamento diferente, que eventualmente aliviava nas próximas semanas, ou há alguma coisa que te preocupa do ponto de vista de trabalho, ou daquilo que está a acontecer em contexto de trabalho que nós possamos refletir em conjunto, e pode ser uma boa rotina também da equipa, não é? Ou seja, para além de fazer o balanço da produtividade, fazer o balanço da sustentabilidade dessa produtividade. Quanto é que nós conseguimos manter assim para a frente, não é? E não necessariamente só esta questão de estamos a atingir os objetivos, está tudo, não é? Ou seja, e perceber se vamos continuar ou não a conseguir ter este ritmo, a conseguir trabalhar desta forma. Ter essa proatividade em procurar como é que os outros estão também, não é? Isso às vezes, quando estamos na situação, é mais difícil e, portanto, nós estando de fora, e se nós temos a sorte de estar bem, não ter estes sinais todos, então procurá-los nas outras pessoas e também e mostrar-nos disponíveis para ajudar também, não é? Isso é Sim. importante. Ou mostrar, às vezes, falar sobre a nossa experiência e dizer, olha, já tive uma fase parecida com essa e eu pedi ajuda, porque é isso, felizmente, eu acho que desde que tenhamos as ferramentas para poder pedir ajuda, as coisas vão ficando também um bocadinho mais fáceis, não é? E quais, aqui em relação às estratégias e o que é que os trabalhadores podem usar para manter a saúde mental no trabalho, o que é que têm a dizer sobre isto? Então, há vários níveis, não é? Como está a minha visão. Ou seja, primeiro, o indivíduo, e vamos falar, obviamente, de estratégias individuais, já começámos aqui um bocadinho a dar os primeiros passos, porque efetivamente o indivíduo tem aqui um papel a desempenhar e pode ativar as melhores estratégias. Mas depois vamos ver também o que é que podemos fazer do ponto de vista de equipe e de organização e que faz a diferença. Tudo que, ou seja, por vezes nós já sabemos isto, não é? Mas basicamente, ou seja, nós temos uma única saúde, não é? E agora até se fala muito do modelo de olharmos para a saúde como uma saúde em ecossistema, não é? Ou seja, a nossa saúde depende de tudo, não é só física e mental, é uma saúde inteira, não é? É o One Health.
E por isso, eu tenho que dormir bem, obviamente, eu tenho que vigiar a minha atividade física, porque eu sei que, obviamente, isso também me protege muito do ponto de vista do meu humor, da forma como eu consigo efetivamente promover a saúde. A questão da alimentação não podemos ignorar, portanto, tudo o que é estilo de vida saudável e, obviamente, a sensibilização do ponto de vista de estilos de vida mais saudáveis é determinante também para as questões do ponto de vista psicológico, mas, sobretudo, é olharmos para aquilo que neste momento nós temos que mudar um pouco, não é? Ou seja, esta questão de estamos inundados de informação e estamos, se calhar, muito dependentes de tecnologias e isso tem um custo elevadíssimo. Portanto, esta pausa nas tecnologias, esta capacidade de eu sair para o exterior, de eu estar em contato com a natureza, não é por acaso que na Escócia, por exemplo, os psiquiatras já estão a prescrever passeios na natureza como protocolo de Isso é tão atuação na forma de gerir alguns sintomas, do ponto de vista particularmente da depressão e da ansiedade. E, portanto, dar passeios, exercitar-se no exterior, não estar confinado, não estar isolado. E, obviamente, esta questão dos estimulantes, o álcool, açúcar, tudo o que nós consumimos também muitas vezes para nos compensarmos, e é uma forma também de conseguirmos regular e que tem custos, não é? Muito grandes do ponto de vista, não só do ponto de vista físico, mas depois também do ponto de vista emocional. Sim, E que também é muito romantizado. Eu sinto que é um problema, pelo menos para mim em consulta, eu sinto que é um grande problema, porque de facto o consumo de álcool, por exemplo, é muito romantizado. E bebe um copo de vinho para te sentires melhor, e vamos beber uns copos. Só que na verdade perceber que isto também tem aqui algum impacto negativo, e que, claro, que dentro do equilíbrio tudo faz sentido, mas que quando começa a ser excessivo, e se calhar se a maneira de desanuviar é todos os dias sair do trabalho e beber álcool, se calhar pode não ser, pode também alimentar este ciclo e não ser propriamente positivo, não é? sem dúvida. E perceber que nós todos temos assim um bocadinho alguns hábitos de autocompensação que podem não ser os melhores, não é? Ou seja, Uhum. escolher outros. Sei lá, eu passar uma maratona de fim de semana de Netflix pode não ser aquilo que me recupera mais do trabalho, não é? Ou seja, eu perceber que tenho que escolher também a forma de recuperar, o tipo de atividades que faço, a intencionalidade com que decido o meu tempo livre e a forma como eu consigo efetivamente recuperar essa energia, não é? Esse estímulo e essa vitalidade. Nós sabemos, por exemplo, que as pessoas têm um hobby ou que estão a aprender alguma coisa fora do trabalho, por exemplo, música ou um instrumento ou outra coisa, que se envolvem noutra atividade de aprendizagens que o estimula, isso é altamente recuperador do esforço e do desgaste que o trabalho lhes provoca. Portanto, esta alternância de meios, de instrumentos e de Para que não ferramentas. seja tudo também trabalho, não é? É isso, às vezes começar uma atividade nova é giro, e isto que disse, porque realmente, se calhar, uma pessoa pensa, eu agora quero é estar o fim de semana todo no sofá, mas se calhar a atividade física, ou se calhar saírem e estarem com outras pessoas e desligarem um bocadinho o telemóvel e os ecrãs, vai ser mais benéfico, e às vezes é uma Muito questão de mais experimentar recuperador. É. E eu acho que todas as opções, nós um vemos curso de isso tanto em cerâmica. consulta, as pessoas dizerem, olha, passei o fim de semana todo no sofá, de pijama, e estou mais cansada ao domingo do que estava na Sem dúvida. sexta-feira. O que é logo um indicador que se calhar houve uma má escolha do ponto de vista de estratégia de recuperação, certo? Ou seja, eu não preenchi o meu dia a dia, sábado e domingo, por exemplo, com atividades que efetivamente são regeneradoras da minha energia, que me estimulam, não é? E os relacionamentos, muitíssimo importante. Nós tivemos uma grande quebra na frequência e na qualidade dos nossos relacionamentos interpessoais, certo? Ou seja, com a pandemia nós refugiámos mais, adaptámos a um certo fechamento social, temos que reativar as nossas relações, temos que reativar os nossos hábitos de estar com outros, com os amigos, não só a nossa família nuclear, ainda estamos muito restritos só assim ao núcleo das pessoas com quem vivemos, e isso acaba por trazer grandes riscos, nós precisamos de diversidade, de manter essas relações e essa rede forte, que é um dos determinantes de saúde, não é? Ou seja, a qualidade da nossa rede de suporte e relativamente ao envelhecimento também já certamente falaram sobre isso. Por outro lado, esta questão de se nós estivermos em aprendizagem, estamos também muito mais resilientes para lidar com o stress, porque na verdade o stress é um processo de adaptação e de aprender a gerir o que o meio nos apresenta e aquilo que são as exigências e a mobilizar esses recursos. E como já dissemos, ou seja, se eu estou vigilante e se eu percebo que eventualmente há aqui alterações que estão muitas vezes a instalar-se no meu padrão e começam já a afetar o meu humor, a qualidade das minhas relações, a minha produtividade, pedir ajuda, certo? E muitas organizações hoje em dia já disponibilizam essa ajuda, ainda bem que o fazem, e muitas vezes não é só a ajuda profissional, nós podemos, com os recursos certos, a própria comunidade ser reabilitadora, não é? Ou seja, com o ajustamento que conseguimos fazer no nosso contexto de trabalho, o suporte que temos dos nossos pares, o suporte que temos do nosso líder, a compreensão e flexibilidade em determinados momentos da nossa vida, por exemplo, quando atravessamos até uma situação pessoal, mas que está-nos a afetar, às vezes são situações pessoais que também nos afetam e que também nos fragilizam, mas se eu sentir que efetivamente, se calhar, posso aqui melhorar a minha adaptação, porque não pedir ajuda e não ter nenhum estigma em recorrer a Sim, essa mas isso ajuda. é interessante porque nós falamos muito nesta coisa de pedir ajuda e pensamos, sim, em fazer terapia.
Mas na verdade pedir ajuda não é só, claro que a parte de consulta e de pedir ajuda a profissionais de saúde especializados é essencial, mas às vezes também é pedir ajuda ao pai, à mãe, aos amigos no trabalho e dizer, bem, preciso, sinto que preciso aqui de ajuda, porque às vezes só o partilhar de experiência já é uma coisa altamente, já alivia, já sai ali um peso de cima, não é? E fazemos um bocadinho a catarse, não é? Ou seja, e cada vez mais nós sabemos que, no fundo, a promoção de saúde acontece na comunidade. Neste caso, por exemplo, na minha comunidade de trabalho, eu posso estar a promover saúde e a qualidade das relações e o suporte que se dá à pessoa atravessa uma situação mais frágil, mas a organização mobiliza-se para apoiar e que há aqui um líder sensível que consegue ajustar, redesenhar, redefinir e redistribuir durante só aquele período um conjunto de elementos que o suportam e que apoiam e que são pares dessa pessoa durante esse período. Tudo isso são estratégias que só trazem benefícios. Mesmo quando a pessoa, por exemplo, atravessa uma situação em que trabalha menos horas por dia, por exemplo, o que a evidência científica mostra é que essa pessoa tenta compensar, seja por uma questão familiar, seja por uma questão pessoal que ela quer resolver. Por isso, lá está, sairmos deste mito que tem só a ver com a disponibilidade inteira para o trabalho e a pessoa estar lá fisicamente aquelas horas todas, que voltámos, infelizmente, em alguns contextos ao modelo presencial, porque por achar que só com disponibilidade física é que temos disponibilidade psicológica. Nada pode estar mais longe da verdade. As pessoas não podem estar de corpo presente e não estarem minimamente envolvidas psicologicamente com o seu trabalho, ativas, usando os seus recursos cognitivos e emocionais para fazerem o seu melhor desempenho. E, portanto, eu próprio, obviamente, estar vigilante, até porque, ou seja, muitas vezes eu tenho que tomar decisões sobre a minha evolução, eu se calhar tenho que mudar de equipa, de contexto, não é? De função. Há aqui situações que não, quando não há um bom fit, em última instância, o indivíduo tem que tomar decisões que permitam melhorar esse fit, não é? E adaptar-se melhor a esse contexto. E aqui não descurando o papel individual, porque por vezes pelo menos nos mídias parece muito, são os líderes, não é? A culpa é sempre da liderança. Nem sempre. Há situações que são só desajustamento É um e que trabalho conjunto, não é? E sem dúvida que isso é importante. e multinível, certo? Ou seja, somos todos responsáveis por esse ambiente, muitas vezes até somos responsáveis só por permitirmos que determinados comportamentos aconteçam sem que haja repercussões. Nós não somos os agressores ou não somos as pessoas que efetivamente estão a criar aquelas condições de baixa segurança psicológica para alguns elementos da minha equipa, mas se eu testemunhar e não fizer nada e não tentar Estamos agir a perpetuar aquilo que está a acontecer, não é? Esta coisa de sermos um bocadinho mais reivindicativos. sim, e sobretudo mais envolvidos e não termos medo das consequências, porque eu acho que em Portugal existe muito, por exemplo, nestas questões, imaginemos, de eu presenciar uma situação em que alguém desrespeita alguém. E já não estamos a falar de situações mais graves, mas só eu sinto que não há ali um respeito pelo trabalho do meu colega. Eu posso falar individualmente com essa pessoa que teve aquela intervenção e dizer: olha, eu achei que te excedeste nesta situação, eu acho que ele ficou extremamente magoado e acho que devias reparar isto. Ou seja, acho que devias efetivamente só o fato de eu não deixar a situação passar em branco e de eu individualmente, salvaguardando que a pessoa não é exposta a todos logo e que não vão aumentar a resistência a essa pessoa, eu estou a sinalizar àquela pessoa que isto não está bem, não é ok nós fazermos isto neste ambiente. Ou Se calhar seja, é muito mais fácil para mim que estou de fora do que para a pessoa que esteve envolvida, não é? Sem dúvida que isso, sermos uns pelos outros e trabalhar mesmo em equipa é uma coisa. Eu acho que todo o ser humano gosta de se sentir parte da comunidade. E todas estas coisas que me vai dizendo, eu acho que faz todo o sentido porque de facto faz-nos sentir mais parte e faz-nos sentir mais família. E se calhar ter esse à vontade e esse bem-estar no local de trabalho vai ajudar também a depois ser mais produtivo e sentir-me bem, poder pedir ajuda, sentir que tenho essa segurança, não é? Tudo coisas que já falou ali nos riscos psicossociais. sim. Já tínhamos falado um bocadinho sobre isso. Eu acho que esta questão é também diversificar a forma como gerimos o stress. Por vezes parece que só existe uma boa forma de gerir o stress, não é? Ou seja, que é só meditação, ou é só. Não, na verdade, nós podemos ter várias abordagens mais ativas, mais passivas. O importante é irmos diversificando e procurarmos também ao longo da nossa vida ir revitalizando essas estratégias. Aquilo que funciona quando temos 20 anos não é as mesmas estratégias que vão funcionar quando temos 30, 40, 50, etc. Portanto, revitalizar e pensar, eu tenho que ter aqui uma estratégia mais proativa de resolução de problemas, de lidar com o acontecimento, como estávamos a dizer, de participar na resolução efetiva ou de melhorar alguns skills, como a gestão de tempo e procurar esse apoio social. E não deixar só o evitamento. E tentar ignorar a situação, tentar negar que esse problema existe. Normalmente estas estratégias temporariamente parecem atenuar o impacto,
mas efetivamente, ou distrair-se, por exemplo, não é? Eu distrair-me e pensar noutras coisas e tentar-me alienar desse contexto, mas não trazem mudança, não trazem a mudança que nós desejamos nos nossos contextos de trabalho. E depois, como tínhamos visto, esta questão de melhorar a recuperação de uma forma geral. Mas para isso, é preciso que haja também estratégias ao nível da equipa. É preciso que, por Pois exemplo, é, que a empresa pode fazer também, não é? primeiro, é preciso uma cultura em que eu posso levantar a mão e dizer não tenho sentido bem ultimamente e preciso que haja aqui algum ajustamento para eu conseguir responder a estas exigências. E, portanto, falar abertamente sobre alguma dificuldade que eu estou a sentir, seja relacionada com o trabalho ou não, porque no fundo nós já sabemos que aquilo que nos afeta do ponto de vista pessoal e familiar vai ter repercussões também no nosso envolvimento no contexto de trabalho. E é uma equipa que, obviamente, permite que haja estas conversas, que se aborde o tema, ok, ótimo, estamos a atingir os objetivos, mas estamos a gerir bem a nossa recuperação, estamos a conseguir repor os nossos recursos ao fim de, ou seja, estamos sempre em pico ou conseguimos ter fases de recuperação e conseguimos efetivamente a sustentabilidade da nossa produtividade. E por outro lado, onde se fala abertamente destes temas, onde ninguém tenta esconder as suas vulnerabilidades, claro que, obviamente, o indivíduo só deve partilhar aquilo que se sentir confortável, mas uma cultura em que o próprio líder é exemplo de uma comunicação aberta, ou seja, se o próprio líder também está a atravessar uma fase complexa, que lhe está a exigir também mais suporte familiar, porque não partilhar isso com a equipa, não é? E pedir suporte à equipa. Portanto, é nos dois sentidos, não é só às vezes esta ideia de que a equipa é que tem que, digamos assim, a equipa é que tem que suportar o líder e não o contrário. Muitas vezes é nos dois sentidos, não é? Esta flexibilidade. E por outro lado, perceber que nem todos trabalhamos da mesma forma, temos hábitos e rotinas diferentes, dar autonomia à pessoa para poder escolher a sua forma de se ajustar e responder a essas exigências e não estar de facto a limitar e a tornar muito rígida esta questão dos limites entre a esfera pessoal e a esfera profissional. Antigamente acreditava-se muito nesta separação total, não é? Ou seja, que o trabalho, quando chegava ao trabalho, nós esquecíamos tudo o que acontecia lá fora e tínhamos de estar totalmente Mas são indissociáveis, não é? Não dá mesmo para. Aliás, era aquilo, no início até tinha dito, não é? Muitas vezes depois, se o ambiente do trabalho não está bom, nós chegamos a casa e isso também tem impacto no ambiente familiar e no ambiente em casa, e depois é um ciclo vicioso, porque sentimos que em lado nenhum somos compreendidos e em lado nenhum conseguimos ter qualidade de vida. e, sobretudo, a sentir-me seguro para ser quem eu sou e para partilhar eventualmente opiniões diversas e diferentes daquilo que eventualmente pode ser o consenso do grupo, certo? Ou seja, isto é que é uma equipa que efetivamente tem as melhores condições do ponto de vista da qualidade das suas relações e desta comunidade de trabalho, que permite proteger as pessoas. Ou seja, no fundo, nós estamos a tentar mitigar e atenuar o impacto destes riscos e criamos uma cultura que efetivamente é de suporte, é uma cultura flexível e adaptada ao contexto e que permite que as pessoas efetivamente consigam se adaptar e suportar a adaptação dos outros. E, portanto, não é um trabalho individualizado só com um líder carismático. Às vezes nós temos esta ideia que tudo depende de uma pessoa, mas tem muito mais a ver com Sim. todas as relações que acontecem, a qualidade dessas relações e se efetivamente são recíprocas. E nós todos estamos a participar dessa reciprocidade. Tem de ser as peças todas do puzzle, não é? Assim, é giro isto de ver que estamos todos. E depois é engraçado porque eu ouço e eu sinto isto aplica-se a tudo, não é? Mesmo em casa também, e mesmo nas relações interpessoais. É importante nós termos isto, que é uma relação que nos faça sentir seguros e que nos faça sentir que nós conseguimos falar. Portanto, eu sinto sempre que é engraçado porque eu estou a ouvir este webinar e pensar, ok, isto é sobre trabalho, mas há tanta coisa que nós podemos retirar daqui e aplicar a outras coisas da nossa vida, não é? E se calhar. Agora há muito esta coisa de, não, separar trabalho é trabalho, família é família, mas se calhar se tivermos a mesma abordagem para tudo, não é? Que é, tem de fazer, tu tem de, é isso, é o tal puzzle, não é? Tem tudo de fazer sentido e temos de procurar essa qualidade de vida em casa e sentirmos ouvidos em casa e seguros em casa, como no trabalho, como nas relações com amigos. Se calhar não faz sentido estarmos num grupo de amigos em que sentimos que temos de estar calados e não conseguimos falar, não é? Portanto, isto faz tudo imenso sentido. E agora, perguntava qual é que é aqui a importância do investimento, do desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores, que às vezes, se calhar, também é um bocadinho desvalorizado, não é? Falamos muito só sobre a parte de tratar aquilo que está mal, mas há muito a fazer antes disso, não é? Muito, muito. E, portanto, muitas vezes eu acho que é, ou seja, procurar argumentos que efetivamente sejam sólidos. Não, a Ordem tem publicado, já publicou 2 estudos do ponto de vista do impacto dos custos do stress na produtividade, e, portanto, temos dados concretos e é preciso ir além, porque às vezes mesmo usando dados que, não é, retorno de investimento destes programas ou uma abordagem mais sistematizada à avaliação de riscos psicossociais e depois à construção de um plano de mitigação, nós parece que ainda estamos a falar de coisas que são muito subjetivas. E nós estamos a falar de resultados financeiros também, ou seja, e que efetivamente as organizações não podem ignorar. Portanto,
As estimativas de custos de saúde, do ponto de vista global, estão estimadas, do ponto de vista só de saúde psicológica, no impacto na economia, ou seja, na verdade isto tem um impacto brutal no PIB dos países, na produção de valor económico, A Ordem etc. dos Psicólogos tem um documento muito Tem dois interessante estudos já sobre publicados, sim, sim, com os custos do stress para Portugal, ou seja, o que é que nós estimamos e efetivamente agravaram, ou seja, entre o primeiro estudo e o segundo, não é? Portanto, os problemas mais comuns são de facto o stress, a depressão e a ansiedade, afetam mais ou menos quase 2 em cada 5, ou seja, são 33% da população ativa que efetivamente, de acordo com o estudo de 2023, tem esta prevalência, portanto, não é de desconsiderar, estamos acima da média da União Europeia, certo? Portanto, temos aqui indicadores preocupantes. E, por outro lado, temos ambientes que, efetivamente, se calhar ainda estão um bocadinho aquém nesta prevenção, nesta mitigação de riscos, na implementação frequente, sistematizada de metodologias de avaliação de riscos psicossociais, tal e qual como é recomendado pelo ACT, pela DGS, com clareza do ponto de vista dos instrumentos, a própria ordem capacitando, obviamente, profissionais nesta área, que permitam, no âmbito da saúde ocupacional, de realizar este diagnóstico e depois trabalhar com a organização nestes planos de mitigação. E, efetivamente, nós temos que pensar que isto é, de facto, um investimento. Ou seja, nós estamos a investir, efetivamente, em produtividade e, portanto, para investirmos em produtividade, temos que investir em prevenção. Não é só se esperar que as pessoas, efetivamente, entrem já na fase de doença, ou seja, ou de sintomatologia, que já tem impacto na produtividade e que muitas vezes leva à ausência de trabalho por motivos de baixa médica, certo? E, portanto, ter a capacidade de ter modelos em que eu intervenho antes destes custos aparecerem. Isto não é só do modelo de saúde psicológica, saúde mental em contexto de trabalho, este é um modelo que, do ponto de vista da sustentabilidade do sistema de saúde, tem que ser seguido para todas as doenças, Claro. porque senão, efetivamente, nós vamos encarar uma situação de não sustentabilidade total do nosso É o sistema que de está a saúde. acontecer agora, não é? Já está a Falamos acontecer. tão pouco de prevenção e tanto em tratar, mas de facto o trabalho tem que começar muito antes, não é? Temos de preparar e capacitar as pessoas para prevenir estas doenças que são tão prevalentes atualmente. E são bastante prevalentes, não é? Ou seja, a questão é, estamos a falar de uma prevalência claramente acima da média europeia, por isso significa que eu, da minha percepção e da minha prática profissional, há muito a fazer do ponto de vista das organizações. Ou seja, nós temos que criar organizações bem mais, eu diria, inteligentes na gestão deste processo de saúde, certo? E por isso implica uma maior capacidade, algum investimento, sem dúvida, mas por outro lado também a capacitação dos próprios colaboradores, dos seus líderes e de uma organização que não só gera indicadores económicos, mas que contrabalança numa perspectiva de sustentabilidade com indicadores também sociais e também de governança, obviamente, e perceber que Claro. efetivamente a sua gestão e a sua sustentabilidade está verdadeiramente integrada. Infelizmente, ainda vemos muitas vezes que os únicos indicadores que surgem do ponto de vista de saúde, nos reporting de sustentabilidade, são o número de acidentes e o número de horas de formação dadas em saúde e segurança. Isso não espelha a realidade que nós precisamos de indicadores para efetivamente mitigar estes riscos, não é? Ou seja, nós precisamos de ir muito mais. Provavelmente nem são a principal causa do absentismo laboral, não é? Eu Não diria que são atualmente a principal causa são precisamente coisas de saúde mental. Portanto, mesmo do ponto de vista da empresa, é isto. Mesmo se quisermos olhar de um ponto de vista puramente financeiro, para a empresa é muito mais inteligente olhar para estas componentes todas que estamos aqui a abordar do que propriamente só a parte da segurança e de acidentes de trabalho. E efetivamente, ou seja, no fundo, acreditamos também, ou seja, que é preciso dotar as organizações de melhores competências também, não é? Estamos a falar, obviamente, de coisas, de instrumentos, de metodologias e de capacitar equipas que consigam responder e atender esta área dos riscos psicossociais, e à gestão e à promoção de saúde em contexto de trabalho. Estamos a fazer o caminho, eu não diria que é negativo, pelo contrário, eu acho que nunca se falou tanto deste tema. A própria Ordem tem disponibilizado, o nosso site maisprodutividade.org tem recursos, tem os nossos 2 estudos sobre os custos de stress e dos problemas de saúde psicológica no trabalho, dá exemplos concretos de metodologias do ponto de vista não só da avaliação, como também do ponto de vista depois de construção de um plano de promoção e quais são as iniciativas que efetivamente têm mais evidência científica, porque às vezes as organizações até fazem muita coisa, não é? Mas fazem coisas um bocadinho seguindo tendências e não necessariamente aquilo que é E a para dizer que fizeram e não propriamente porque querem que e resultem, não, não pronto. é? Para E poderem, portanto, pôr, para poderem dizer, nós investimos e nós fizemos isto. Mas ainda deve ser bem que coisas. existe, ainda bem que existe o Dia da Saúde Mental a 10 de outubro, mas é bom que este trabalho seja feito ao longo de todo o ano, com um planeamento muito mais focado naquilo que efetivamente vai trazer valor e envolver as próprias pessoas nessas decisões. O que é que eu preciso? Às vezes existe, muitas vezes nas organizações, sentimento, eu sei o que é que as pessoas vão precisar, e depois constrói-se, sei lá, um ginásio XPTO. Na verdade, se calhar o que as pessoas precisavam era outro tipo de intervenções face aos riscos que estão a ter no seu contexto de trabalho e que efetivamente, se calhar, já não têm budget para, não é? Ou seja, quando eu aloco o orçamento a esse tipo de ações.
E consultar estes relatórios, perceber que efetivamente há retorno de investimento, partilhar estimativas destes diferentes programas e, ao mesmo tempo, obviamente, consultar os guias, não é? O que é isto do assédio? Como é que se previne? Como é que se cria uma política de assédio, e de prevenção do assédio Ir no falando sobre isso, não é? Se calhar até era interessante, mas próprio haver quase reuniões para olhar para estes documentos, porque de facto eu dei uma vista de olhos e há aqui imensa informação útil e que se calhar não, nós achamos que isto já é tudo muito óbvio, já se fala tanto e agora está sempre na comunicação social, mas há aqui muitos detalhes que são importantes e nisto eu acho que a Ordem tem feito um trabalho inacreditável. É pena isto às vezes não chegar a tanta gente, não é? É o tal excesso de informação. Nós também, muitas vezes não é por falta de vontade, é que a pessoa efetivamente não consegue gerir tanta informação que está disponível, não é? É mais um Mas, fator de stress. obviamente, consultar. E deixe-me dizer, esta questão, Margarida, é importante. A literacia em saúde mental, ou seja, ou literacia em saúde de uma forma geral, mas em particular a literacia em saúde mental e em contexto de trabalho, é um processo continuado. Eu tenho que estar sempre a aprender do que é isto, quais são os riscos que nós estamos a enfrentar, o contexto de trabalho vai mudando, as exigências vão mudando, o próprio É isso, impacto porque os da riscos também vão tecnologia mudando, não é? vão mudando, e por isso não é uma coisa que eu aprenda lá atrás e estou pronta para gerir o resto da vida. Nós próprios psicólogos temos que estar em permanente atualização, face não só àquilo que a investigação nos está a dizer, que são boas práticas, boas abordagens, que eventualmente são outros riscos que temos que eventualmente medir, não é? E com os instrumentos que obviamente têm a validade científica, porque muitas vezes também o que acontece nas organizações é que este tipo de abordagens, do ponto de vista de bem-estar, quase que a organização cria a sua própria escala, isto não é uma abordagem de facto científica, não tem qualquer validade e acaba por muitas vezes não trazer nenhum impacto, ou pelo contrário, acaba por trazer um impacto negativo, porque uma empresa que está tão focada só no seu employer branding, porque eu sou uma empresa, melhor empresa para trabalhar, etc., mas que lá dentro é o contrário, isto gera um impacto muito mais avassalador e negativo nas pessoas, porque as pessoas sentem-se mesmo, ou seja, isto é tudo mentira, não é? Ou seja, estou num ambiente que efetivamente não é nada transparente, e, portanto, em que eu não posso, por exemplo, dizer que, afinal, atenção, ainda estamos um bocadinho longe de sermos um local de trabalho saudável aqui, mas eu estou comprometida em que nós passemos a ser, e, portanto, vamos trabalhar para isso, não é? Portanto, é um processo continuado, eu acho que estamos todos em aprendizagem, mas temos que estar, se calhar, por começar por esta humildade de dizer que não vou deixar de fazer a minha parte e vou-me capacitar para poder fazer melhor, não é? Seja eu um colaborador, seja eu líder, seja eu o responsável de uma empresa ou administrador, que efetivamente isto tem que estar na minha agenda, porque se não tiver, eu não vou ter organizações produtivas nem com capacidade de se adaptar ao contexto atual. Acho que esta é uma mensagem final muito inspiradora, que é isto de sermos parte integrante do processo de mudança, não é? De não sermos só, não estarmos só a ver e a aprender, mas se calhar toda a gente está aqui a ver este webinar também pensar, ok, o que é que eu vou fazer para contribuir para que as coisas melhorem e para ser um ambiente mais sustentável. Estava para falarmos aqui muito mais tempo, já estamos a Tá. chegar aqui ao final, mas eu aprendi imenso, assim, sempre que isto é uma sorte que eu venho para aqui e estou só a aprender. Temos algumas perguntas, mas se calhar aqui uma que deixaram, que eu acho que depois de vermos o webinar até fica mais ou menos fácil de responder, que é uma pessoa que se sente cansada, irritada e desmotivada no trabalho há vários meses, que já tem procurado alimentar-se bem, não consegue dormir muito bem, e que pergunta o que é que pode fazer, nomeadamente se pode ir, se deve falar com o médico de família ou onde é que deve procurar ajuda. Uhum. Eu acho que, ou seja, esta questão de uma abordagem preventiva, de eu falar com o médico, ou eu falar até como tínhamos visto, com familiares próximos, para eles também me devolverem o que é que sentem, do ponto de vista daquilo que é a minha eventual insatisfação, e no contexto de trabalho, com a pessoa com quem eu me senti mais confortável, poder também partilhar isso, ok? Porque muitas vezes é no diálogo com o outro que nós também conseguimos ter o nosso espelho e perceber o que é que não está a funcionar tão bem, certo? Nós às vezes, ou seja, o nosso insight nos nossos próprios problemas pode estar comprometido, e o diálogo e a capacidade do outro nos fazer perguntas, que às vezes nós próprios não fazemos, ou nós próprios nos ajuda. Eu diria que se o mal-estar efetivamente já for um pouco mais persistente e eu começar de facto a ficar preocupada com esse impacto ou nas várias áreas da minha vida, eu acho que uma abordagem mais com um técnico de saúde será importante, certo? Até para eu clarificar com o médico, despistando, obviamente, tudo o que tem a ver com doença física, porque pode haver, não é? Ou seja, por exemplo, um exemplo, sendo mulheres, não é? Eu estou a chegar a essa fase. É preciso despistar perimenopausa, é preciso despistar questões ligadas Claro. à tireoide, é preciso despistar uma série de outras questões hormonais que afetam o nosso humor e que afetam o nosso estado, certo? E por outro lado, eu acho que se existe aqui um desajustamento, como estávamos a dizer, há aqui qualquer coisa na minha vida que eu tenho que mudar. Por que não trabalhar com um psicólogo? Por que não fazer de facto aqui Ou uma. isto do coaching profissional, não é? Eu acho que Ou agora coach? o coaching também às vezes tem assim uma conotação assustadora, mas esta coisa da pessoa ter ferramentas e procurar as ferramentas antes de chegar a uma altura em que se calhar é muito mais difícil arranjar essas ferramentas.
E, portanto, procurá-las antes e saber, uma das perguntas era aqui, como é que damos e recebemos feedback? Se calhar essa é uma das coisas que também se aborda Também num se tipo de aborda. coaching profissional, não é? E nós muitas vezes precisamos de receber e de treinar e de fazer quase simulação ao vivo para como é que se recebe também feedback, como é que se dá feedback. Existe muita formação nas organizações sobre feedback, mas às vezes nós próprios, será que estamos disponíveis para integrar esse feedback? Será que nós também estamos flexíveis ao outro e que estamos a aprender com esse feedback? Porque o feedback é uma dádiva, não é? Ou seja, quando nos dão feedback quer dizer que estão a investir em nós, estão a investir, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida Ah, mas profissional. querem nos Alguém que ajudar, não dá é? feedback está Sim. genuinamente interessado em nós e no nosso bem-estar e no nosso desenvolvimento, não é? E por isso esta capacidade de treinar e efetivamente passar por formações, por treino, aprender com quem dá feedback bem. Eu acho que nas organizações às vezes nós perdemos excelentes oportunidades de observar os outros a dar feedback, não é? Ou seja, o contexto de alguém que nós sabemos que está a dá-lo com sensibilidade e que esse feedback está a ser construtivo e que está orientado para a frente, para o futuro, está orientado para aquilo que são as possibilidades que a pessoa pode fazer diferente e de crescimento. E eu acho que isso treina-se, está bem, tudo é treinável do ponto de vista de competências interpessoais, mas efetivamente eu tenho que estar disponível para aprender. E nós, como adultos, por vezes cristalizamos, eu sou assim, sempre fui assim, É, e sim, é esta sim. cristalização que não nos permite, A muitas resistência à vezes, mudança, não é? e que não nos permite gerir o stress, porque na verdade, quanto mais nós muitas vezes oferecemos resistência, portanto, o meio está-nos a exigir uma determinada resposta, está-nos a exigir um determinado crescimento, uma determinada adaptação, e quanto mais nós resistimos, mais sofremos. Portanto, muitas vezes é pensar, ok, se calhar há aqui alguma coisa que eu não estou a ser disponível para, não é? Não estou a ser flexível o suficiente. E o feedback, efetivamente, muitas vezes dá-nos insights daquilo que está a acontecer connosco, que se calhar sozinhos Ai, temos mais dificuldade em chegar lá. eu digo sempre que eu gosto muito da área da comunicação, eu digo sempre que o primeiro passo para comunicar é ouvir, não é? E se nós não ouvimos e não aprendemos com os outros, também dificilmente, ou se não ouvimos o que é que a outra pessoa quer ouvir, então também a nossa comunicação acaba por ter um bocadinho, perder um bocadinho o propósito, não é? E já vimos que cuidar da nossa saúde mental também, ao mesmo tempo, é um questionamento permanente. Como é que eu estou? Como é que eu estou nesta relação? Como é que eu estou neste contexto de trabalho? E que Pôr esse as coisas em questionamento é causa. protetivo. Isso é protetivo, não é uma questão só. Às vezes nós achamos, não me posso questionar, porque se eu me questionar é porque não estou bem, não é? Não, pelo contrário. Esta flexibilidade mental e emocional que eu tenho de me ajustar às situações, de questionar-me, de continuamente estar disponível para aprender, de nunca me cristalizar, nem num trabalho, nem numa relação, nem numa experiência de vida, não é? E estar disponível para a mudança, porque a verdade é que a mudança é quase inevitável, não é possível a nossa vida não ter Pode mudança ser e uma não. coisa boa. E obviamente também sentimos isso nos locais de trabalho. Há muitas perdas, há pessoas que sentem, por exemplo, já têm 20, 30 anos de experiência e sentem uma grande perda. Já não me reconhecem, já não sou, não é? E muitas vezes não percebem que há ali uma oportunidade, podem fazer uma inversão, podem fazer uma mudança, podem eventualmente começar outro caminho de crescimento e de aprendizagem que os vai revitalizar e vai sentir-se novamente, portanto, não no fim da carreira, mas numa segunda carreira, não é? E às vezes esta questão de nós termos muito como é que a vida deve ser, não é? E nós também temos estas ideias sobre o trabalho. Como é que o meu trabalho deveria ser? Sim. Doutora Liliana, por mim combinamos agora de 2 em 2 meses um webinar destes, porque isto de facto é muito interessante. Eu adorava que todas as empresas e todos os trabalhadores e todas as pessoas pudessem ver. Muito obrigada pela sua participação, foi de facto um gosto e aprendi muito. Para quem nos está a ver, amanhã vamos estar cá às 10 também para falar sobre a ligação entre saúde mental, bem-estar e autocuidado com a doutora Sofia Ramalho. Convido-vos também a verem de facto os materiais da Ordem dos Psicólogos, porque, como a doutora Liliana partilhou aqui, temos muita coisa muito interessante. E é isso, muito obrigada mais uma vez e vemo-nos amanhã novamente. Obrigada, doutora Liliana.